programa 25 Pet está na Associação Mata Ciliar e viemos aqui entender com eles a situação dos nossos animais frente a esses incêndios de grandes proporções e também como nós podemos ajudar. Programa 25 Pet é uma produção do Canal 25 e a transmissão é simultânea ao vivo pelo www.canal25.com.br, pelos canais 25 e 525 HD e também no nosso YouTube, Canal 25 Jundiaí ao vivo. Espero você! Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu pet faz parte da nossa família. Programa 25 Pet na Associação Mata Ciliar, já em boa companhia com o nosso gatinho lindo que veio participar da nossa matéria. Que presente, não é, gente? Estamos aqui com a Jennifer e com a Aline, são biólogas, educadora e hoje para um tema não muito agradável, mas assim, a situação dos animais com esses queimadas que a gente está tendo na nossa região e no nosso país de grandes proporções. E aqui fica a pergunta, vocês estão recebendo muitos animais queimados em decorrência dessas queimadas? Então, por incrível que pareça, não, porque como esses incêndios eles são muito graves, muito intensos, os animais não estão nem tendo a chance de conseguir chegar aqui para receber os nossos cuidados. A maioria morre mesmo, ali mesmo no local, no ambiente, e quando a polícia, a guarda vai fazer o resgate, eles já estão numa situação totalmente deplorável, mortos, totalmente queimados, carbonizados, então, infelizmente, a gente não está recebendo tantos. Mas, ultimamente, a gente recebeu um filhote de veado, catingueiro, que estava numa área que o incêndio estava começando, aí a nossa equipe conseguiu fazer o resgate e aí a gente conseguiu trazer para cá para cuidar dele. E aí agora ele está no nosso centro clínico, né, no centro de Jaguareté, recebendo os cuidados. E aí a gente espera, ele tem chances assim de voltar para a natureza, né, de conseguir ser reabilitado. E aí a gente também recebeu... não sei se a Aline quer comentar um pouquinho também, o caso de uma anta, na verdade, né, que foi resgatada essa madrugada. Eu já estou super feliz com esse veado catingueiro, porque na verdade a situação dele é a seguinte, o foco de incêndio começou e ele, fugindo do incêndio, acabou sendo atropelado. Então sim, ele tem parte do corpo queimado e ainda está sofrendo por esse atropelamento. E aqui um ponto de atenção para nós, né, motoristas, sempre que a gente vê algum foco de incêndio, diminua a velocidade, porque há uma grande chance de a gente ter um animal fugindo, né? E aí cabe a nós a responsabilidade de também não somente cuidar para que o fogo não aconteça, mas também cuidar desses animaizinhos, né, que estão tentando ali fugir de uma situação de perigo. Agora, Aline, nem todo mundo tem a chance desse veado catingueiro, né? Que foi o caso dessa anta. Exatamente. Essa madrugada a gente foi no resgate dessa anta. A gente encontrou ela ainda com vida, mas em um estado bastante crítico. Ela está bastante queimada, ela está sob os nossos cuidados agora, né? Cuidados intensos. A chance dela é bem pouca, né? Ela tá em um estado bem crítico. Complementando o que a Jennifer falou, a gente não recebe tantos animais queimados, mas a gente aumentou muito o número de animais atropelados. Então, como você disse, né? Os animais fugindo dessas queimadas, eles acabam sendo atropelados, ou eles vão para o meio da cidade, né? Na cidade eles encontram outros perigos, como eletrocução, contato com lixo, né? Com outros fatores que podem colocar eles em risco. Então, gente, olha aí, outro ponto de atenção para nós, não é? Nessa situação de queimada, onde realmente o fogo se alastra muito rapidamente, nós estamos numa estiagem muito intensa, não é? Os animais, eles acabam fugindo, eles tentam sair daquela situação de perigo. E como eles colocaram muito bem, acabam muitas vezes indo para a área urbana, que é onde, de alguma forma, não é? Fugindo do fogo é o mais próximo deles.
E muitas vezes eles se encontram nessa situação. Eles podem acabar encontrando com um animal doméstico, eles podem acabar tentando subir numa cerca, alguma coisa eletrocutada. Então, assim, redobra a nossa atenção enquanto tutores. Olha ao redor, se você vê algum animalzinho numa situação de perigo, se você notar alguma movimentação diferente, de um animal diferente, por favor, já acione a Guarda Municipal Ambiental, acione aqui o pessoal da equipe da Mata Ciliar, fica aqui o alerta, olhe ao redor, olhe na mata, olhe por perto da vizinhança e ajude esses animaizinhos que eles estão tentando uma chance de sobreviver. A gente está aqui meio emocionado, né? Porque a situação dessa anta realmente deixou os nossos corações assim bem machucados, viu? A gente vê que queimadas realmente são muito difíceis e é uma dor intensa, não é? E imagina ainda que ela conseguiu ser amparada, mas muitos outros não conseguiram. E a gente estava falando dos répteis, né? Os répteis dificilmente chegam até aqui. Exatamente. Os répteis eles têm uma locomoção mais devagar, né? Por eles alguns rastejarem, andarem um pouco mais devagar, muitas vezes eles não conseguem sair do fogo, né? Ficam cercados por esse fogo e ficam presos ali. Então, os répteis eles sofrem bastante com as queimadas. Gente, os répteis são os que mais são afetados. Agora, um outro ponto, os mamíferos, como a gente já falou, apesar deles conseguirem percorrer longas distâncias, não é? Muitas vezes o fogo acaba fazendo um círculo, eles ficam presos ali, ou quando fogem, acabam sendo atropelados, o que também é um ponto de muita atenção para nós. Agora, também tem a situação das aves. A gente pensa, mas a ave voa, então essa não vai ter problema. Mas isso também não é uma realidade, não é, Jennifer? Pois é, porque também muitas aves, às vezes, acabam inalando muita fumaça ali dos incêndios e não conseguem sobreviver. O estresse também é uma questão muito importante, porque às vezes o animal, naquela situação, acaba morrendo mesmo de um ataque cardíaco, com problemas respiratórios. E algumas aves não conseguem atingir grandes distâncias, né? Como, por exemplo, a seriema. Ela é um animal que não consegue voar, como, por exemplo, um canário. Então, esses animais também sofrem muito com isso. Gente, um outro ponto muito importante que as aves, elas são muito protetoras dos seus filhotes e muitas vezes numa situação onde ela tem um ninho, por mais que ela veja a chama chegando, elas não abandonam os seus filhotes, elas não abandonam os seus ovinhos. Então, assim, elas acabam sendo ali, sofrendo, né, por essa situação, acabam ficando ali no meio do fogo intenso, protegendo o seu ninho e os seus filhotes. Então, são pontos muito importantes para a gente pensar, não é? De como uma queimada, ela traz um problema ambiental. Não somente aqui na região a gente está sofrendo com esses grandes focos de incêndio, mas está no noticiário, né? Um incêndio de grandes proporções na Amazônia e também no Pantanal. A gente tem notícias de que mais de 90% das espécies desses locais já foram atingidas de alguma forma por esses incêndios. Vocês têm projetos ambientais em parceria com eles, inclusive aqui com o CRAS, né, Centro de Assistência aos Felinos, e outros projetos. Isso também tem afetado vocês aqui? Sim, com certeza. A gente recebeu várias onças, não só as onças pintadas, mas também as onças pardas que estão presentes aqui no nosso país, vítimas também desse atropelamento, das queimadas, e isso tem uma consequência muito grande, porque esses animais eles têm uma importância ecológica gigantesca, e como eles são predadores de topo de cadeia, então eles acabam influenciando toda ali uma região, todo um ecossistema. E como essas queimadas estão afetando ali o ambiente, queimando esses animais, gera todo um desequilíbrio ambiental. Então, aqui no nosso Centro de Conservação dos Felinos Neotropicais, a gente tenta cuidar desses animais da melhor forma possível para depois conseguir fazer esse trabalho de reabilitação e, num futuro, né, quando a situação estiver um pouquinho melhor, fazer a soltura deles no ambiente. Olha aí, gente, mas aqui tem um ponto 2, porque a gente está falando aqui das queimadas imediatas, né? Então, o fogo está ali e os animais sendo, de alguma forma, queimados, enfim. Mas tem um segundo ponto, que é o ponto pós-fogo, porque daí todo um bioma foi afetado.
A gente vai agora para um pequeno intervalo, vamos conferir o comercial do Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas, com veterinários de plantão e toda a assistência para os nossos animaizinhos. E daí a gente volta com mais esse tópico para você aí de casa. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Estamos de volta. Bom, eu sou apaixonada por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque agora, inclusive, eles têm uma tomografia computadorizada de última geração. E, assim, uma inovação para a nossa região e traz muito mais conforto e muito mais certeza nos diagnósticos dos nossos animais, não é? Então, realmente, um lugar que vale a pena você levar o seu animalzinho. Mas aqui de volta para o nosso tema, hoje não tão positivo, né, que são as queimadas. E agora a gente vai falar do segundo ponto após as queimadas, que são a consequência disso para os biomas. Por favor, explica pra gente, você como uma bióloga, o que é um bioma e como isso afeta nós, né, amantes da natureza? Bom, então, pós as queimadas é extremamente complexo, porque um bioma é onde o animal vive, né? É aquela região, muitas vezes o bioma é muito específico daquela região. Então, tem, por exemplo, o Pantanal. A estrutura do Pantanal, a vegetação, os animais, é muito específico daquela região. Então, quando a gente perde uma fauna, uma flora, né, tão importante, tão rica, a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? E pós as queimadas, os animais encontram diversas dificuldades. Dificuldade de encontrar alimento, dificuldade de encontrar abrigo, dificuldade de encontrar água, né? Uma água que seja de qualidade para eles conseguirem ali, né, se alimentarem, se hidratarem e se guiarem também na floresta. Então, pós-queimadas, é muito preocupante. A gente precisa se preocupar com esses espaços. E um outro ponto, não é? Além de tudo, a queimada modifica também a qualidade do ar, não é? E isso afeta até nós aqui, que estamos... Ah, mas eu estou tão longe do Pantanal, eu estou tão longe da Amazônia. Não, gente, o globo é um só, não é? Não tem como regionalizar o ar. Isso também afeta a gente aqui, não é? Com certeza. Eu imagino que todo mundo em casa que esteja assistindo está percebendo, né, como o ar está diferente, mais carregado, mais seco. E isso é provocado não só pelos incêndios que está tendo aqui no estado de São Paulo, mas também da região do Pantanal, da Amazônia, que antes, né, a Amazônia é um bioma essencialmente muito importante para nossa região, porque tem toda aquela questão dos rios voadores que ela traz, toda a umidade aqui para o sudeste do país. E nessa situação, a gente está vendo que, na verdade, esse rio de umidade agora se transformou num rio de fumaça, né? Que a gente está tendo esse ar totalmente carregado, que mesmo que a gente não esteja ali do lado de uma queimada, também afeta a nossa saúde. E não só a saúde das pessoas, mas também dos animais que vivem aqui, que não estão exatamente numa área de foco de incêndio, mas que também estão sofrendo as consequências dessa baixa qualidade do ar que a gente está vendo.
E aqui um ponto de atenção, né? Aqui na nossa região também nós temos grandes focos de incêndio e são matas nativas que estão sendo dizimadas, não é? Aqui na Associação Mata Ciliar, eles têm um trabalho intenso de viveiros para replantio, mas uma área queimada, um solo queimado, ele fica empobrecido e demora muito mais para ele conseguir se restabelecer novamente, mesmo com todas essas ações de replantio. E isso realmente é um trabalho muito árduo, né, que precisa de muita conscientização. Agora aqui para nós, não é você como bióloga, nós aqui de casa que nós estamos vendo tudo isso, queremos ajudar. Como a gente pode colaborar para que isso não aconteça ou para minimizar esses efeitos? Bom, primeiro a gente precisa entender que toda queimada, a grande maioria das queimadas, elas são criminosas. Então, muitas vezes, às vezes é um crime sem querer, mas é um crime, né? Então, quando você coloca fogo no lixo do quintal, você está cometendo um crime, né? Você pode perder o controle daquele fogo. Quando você joga uma bituca de cigarro pela janela do carro, uma lata, né? A gente joga uma lata com a incidência do sol, pode criar uma lupa e criar ali um ponto de fogo, né? Então, é muito essencial que as pessoas denunciem, né? A denúncia ela é muito importante. Fica até um apelo para o pessoal de casa: denuncie todos os focos de queimada, né, que vocês verem, conscientizem a vizinhança, os amigos, a família, expliquem a gravidade dessa situação e como essas pequenas ações elas podem contribuir para o aumento desse fogo. Gente, aqui é um ponto muito importante para a gente, né? Jogar lixo no lixo, né? É uma frase tão simples, mas que muitas vezes no dia a dia a gente não para pensar nela. E isso faz parte, inclusive, de uma cultura que vocês tentam implantar com os programas que vocês têm aqui. Isso, aqui na Associação Mata Ciliar, a gente também desenvolve várias atividades de educação ambiental, justamente para sensibilizar as pessoas, desde as crianças até os adultos, que também são muito importantes nesse trabalho, para a gente conseguir desenvolver ações mesmo mais conscientes, mais ecológicas, que preservem também o ambiente, porque muitas vezes as pessoas têm uma certa ideia de que o ser humano está desconectado com a natureza, mas na verdade a gente também faz parte do ambiente. Então cada ação que a gente faz, seja jogar o lixo no lixo mesmo, ou jogar o lixo num lugar incorreto, isso vai trazer uma consequência. Aquele ditado, né? Cada ação tem uma consequência. E isso afeta não só a gente, mas também todos os animais, todas as plantas, todo aquele ecossistema que é essencial para a nossa vida. Porque esses acidentes não estão afetando somente a vida dos animais silvestres, mas a gente também vai acabar sendo muito afetado por conta disso. Porque todo esse ambiente que a gente tem, o ar que a gente respira, a preservação dos rios é todo um trabalho coletivo entre todos esses seres vivos. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa sensibilização, fazer essas práticas que a gente ouve desde criança, né? Mas que infelizmente a gente depois vai perdendo. Mas é muito importante a gente fazer esses passos porque tem um impacto muito grande de modo geral. E olha aí, gente, a prevenção começa dentro da nossa casa. Bom, e aqui voltando para o nosso assunto, né? A Amazônia, pulmão do mundo, hoje em chamas. E isso parte muito do nosso coração. Muitas das ações a gente sabe que por atitudes criminosas, às vezes até sem pensar, causa grandes proporções de desastres ecológicos que a natureza muitas vezes não vai conseguir trazer de volta, não é? São muitas espécies hoje que estão bem próximo do ponto de extinção, são muitos animais em sofrimentos e tudo isso por uma atitude mal pensada. Então, realmente, são muitos pontos para a gente pensar juntos aqui para cuidar do nosso planeta. Afinal, gente, o nosso globo é um só. Não é? E é a nossa casa, então é muito importante a gente cuidar dele. E as denúncias que a Aline comentou, elas são anônimas, então não precisa ter algum tipo de medo, porque você está fazendo uma ação muito importante mesmo, crucial para a vida desses animais. Olha aí, gente. Fique atento, olhe ao seu redor, identificando algum ponto de possível incêndio. A prevenção é sempre o melhor remédio. Ah, mas eu não tenho muita certeza. Alerte!
Alguém vai verificar. Se você puder, verifique. Se você puder, ajude. Se você vê um animalzinho fora do contexto, informe, porque muitas vezes você pode estar salvando a vida dele. Um outro ponto importante é a época do ano que nós estamos. É isso, Jennifer? Isso, exatamente. Agora a gente está quase chegando, né, no início da primavera, mas por conta dessas mudanças climáticas a gente está num clima bem quente, então os animais já estão entrando na época de reprodução. E isso afeta muito nessa questão das queimadas, dos incêndios, porque muitas vezes, como a Dayana comentou da questão das aves, elas costumam não abandonar o ninho, e no caso dos gambás, por exemplo, que são animais marsupiais que carregam os filhotes na bolsa, né, no marsúpio, as mães, as fêmeas, elas ficam mais lentas por conta disso. E muitas vezes elas não conseguem escapar a tempo, né, das queimadas, dos incêndios, ou também quando acabam tentando fugir, vão atravessar a rua, como ela ainda está muito devagar, às vezes ela não consegue escapar do carro e acaba sendo atropelada. E aqui na nossa associação a gente está recebendo muitos gambás vítimas das queimadas, mas também sofrendo o ataque de cachorros, desses atropelamentos, onde a fêmea acaba morrendo, mas os filhotes, né, os que ficam ali no marsúpio, sobrevivem. Olha aí, gente, quanto ponto de atenção pra gente, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu só vou botar ali o fogo naquele lixo ou naquelas folhas. Mas a gente não para pensar que toda uma espécie pode sofrer com isso. E quanto sofrimento para esses pobres animaizinhos, aves e também vegetação. Quantos pontos para a gente pensar juntos, não é? E a gente fecha agora o nosso programa. Algum recadinho para o pessoal de casa? Bom, o que eu gostaria de falar para o pessoal é que a gente está em um momento muito crítico. Os nossos biomas eles estão entrando em um ponto de não retorno e isso é muito preocupante. Então, a gente não pode só seguir a nossa vida como se isso não estivesse acontecendo, né? Como se daqui a pouco o fogo fosse passar e tudo fosse ficar bem, porque não vai ficar tudo bem, né? As vidas perdidas, os biomas perdidos, né? Uma árvore, um solo queimado, muitas vezes não tem volta. Então, que a gente possa pensar mais nesse assunto, né? E pensar em ações práticas para que a gente possa tentar, o quanto antes, né, reverter tudo isso que está acontecendo. Gente, olha aqui, o trabalho da Associação Mata Ciliar, ele é incrível no viveiro de mudas e também no tratamento das espécies para que elas possam ser reintegradas. Mas para que elas possam ser reintegradas, elas precisam ter aonde ser reintegradas. Por isso que a preservação das florestas e, sobretudo, do bioma é muito importante. A onça pintada, que vive no Pantanal, na Amazônia, ela é uma onça que ela fica praticamente na água. Então não adianta nada eu querer reintegrar uma onça como essa dentro de um lugar de mata fechada, porque ela não vai sobreviver. O bioma dela é totalmente diferente. E esse é um ponto muito importante de conservação que nós temos que ter em mente. A conservação do bioma natural daquela espécie. E isso garante a sobrevivência da espécie da forma como ela é concebida. Jennifer, e você? Qual o seu recadinho para o pessoal de casa? Eu gostaria de pedir para o pessoal para se envolver mais com essas questões ambientais que estão acontecendo, tentar cobrar leis e fiscalizações desses acidentes, desses crimes, né, na verdade, desses incêndios que está tendo, para a gente conseguir realmente solucionar, resolver isso, não só ignorar esse problema que está acontecendo com o nosso país. Olha aí, gente, um recadinho super importante das nossas duas biólogas aqui e educadoras, a Aline e a Jennifer. E aqui um ponto para a gente pensar junto, reúna os amigos, uma associação de bairros, olha ao redor, muitas vezes ali na sua vizinhança tem um jardim que você pode ajudar a cuidar, muitas vezes você vê um animalzinho abandonado na rua, cuide dele, reúna os amigos, muitas vezes a gente, em conjunto, a gente consegue fazer uma ação muito legal para são seres vivos, não é, gente? E por que não? A gente vai ganhar muito mais com aquele pouco, muitas vezes, que a gente faz. Então, assim, mas eu não posso trazer para minha casa. Muitos animais que são nascidos em situação de rua, eles gostam dessa situação. E mesmo que você leve ele para casa, muitas vezes ele não fica. Então, cuidar dele no espaço dele, respeitando o seu bioma, por que não? É sempre um respeito à vida.
Então fica aí o recadinho para você. Vamos cuidar da nossa natureza, dos nossos animais. Afinal, o nosso planeta está pedindo socorro. O programa 25 Pet encerra por aqui. Na nossa coluna social de hoje, nós vamos colocar alguns dos animaizinhos aqui da Associação Mata Ciliar, que já estão em tratamentos, próximos da sua recuperação, como uma forma de incentivo. Afinal, o nosso coração fica tão feliz com esses animais em recuperação. E a você aí de casa, aguardo você no próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde seu pet faz parte da nossa família.